Olá, olá! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre preenchimento e contorno. Preenchimento, que basicamente é o estilo que preenche a forma com a qual a gente está aplicando aquele preenchimento, e o contorno basicamente define o estilo do contorno que vai ser desenhado ao longo daquele caminho, né, daquela curva. Então aqui eu tenho dois círculos, a gente vai só prestar atenção no círculo da esquerda aqui por um momento, vamos até jogar esse aqui para fora, trazer esse círculo aqui para o meio. Eu acabei de criar esse círculo, e quando a gente cria um shape procedural ou usando a Pen Tool, geralmente ele vem por padrão aqui já com um preenchimento, e a gente consegue ver esse preenchimento nessa seção Fills and Strokes aqui do inspetor. E se a gente analisar, a gente vai ver que já tem esse cinza aqui, né? A gente tem aqui o código hexadecimal dessa cor, a gente tem a opacidade dessa camada de preenchimento, a gente tem a cor em si, que a gente pode clicar aqui e alterar para o que a gente quiser usando esses controles aqui de cor. A gente tem o botão de olhinho aqui na direita, que a gente pode esconder ou revelar esse preenchimento. E a gente tem um menos aqui, que a gente pode usar para deletar esse preenchimento. E agora você pode ver que meu círculo está completamente transparente, eu só tenho a informação do vetor aqui, mas eu não tenho nenhum preenchimento, nenhum contorno. Para adicionar um preenchimento ou um contorno, a gente vai vir nesse ícone de mais, bem do lado aqui da seção do Fills e Strokes, e aí o Rive vai perguntar para a gente se a gente quer adicionar um fio, que é um preenchimento, ou um stroke, que é um contorno. Então eu vou adicionar um fio aqui, você vai ver que agora ele adicionou mais um, mas dessa vez ele adicionou para o padrão gradiente, né? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu clicar agora nesse seletor de cor, você vê que um preenchimento a gente possui atualmente, pode ser que isso mude no futuro, mas atualmente a gente tem três tipos de preenchimento. Se eu clicar nesse drop-down aqui em cima, ele vai aparecer. Então a gente tem o preenchimento sólido, que é o que a gente tinha por padrão. A gente tem um preenchimento linear, que é um degradê linear, com quantas paradas a gente quiser colocar. E a gente tem o radial, que é a mesma coisa, mas é um degradê radial, como você pode ver aqui, né? Agora no círculo. Falando do sólido, quando a gente está configurando o preenchimento sólido, a gente pode configurar a cor pelo HSB aqui embaixo, ou pelo RGB, que também está aqui embaixo, ou pelo código hexadecimal direto. E aqui também a gente tem a possibilidade de alterar a opacidade. Você vai ver que essa opacidade aqui dentro, ela é conectada a essa opacidade aqui fora. Então é o mesmo valor que a gente consegue ver em dois lugares diferentes. Clicando nesse íconezinho ao lado do quadradinho da cor, a gente tem algumas outras opções do preenchimento. Primeiro a gente pode dar um nome para esse preenchimento, e isso é relevante a partir do momento que a gente tem mais de um preenchimento na mesma camada, então eu posso aqui digitar um nome para esse preenchimento aqui, e a gente tem a regra de preenchimento, que a gente não vai ver agora, a gente vai ver isso num dos próximos vídeos, se eu não me engano, até, né, deve ser o próximo, senão logo mais a gente vai ver essas regras de preenchimento. Mas agora eu quero focar um pouquinho no gradiente aqui, então eu vou alterar para linear, e você vai notar que assim que eu mudo o modo do meu preenchimento para linear, algumas coisas acontecem, né? A primeira coisa que você percebeu é que aparecem esses dois stoppers, ou essas duas paradas aqui em cima do meu círculo, e eu posso clicar e arrastar esses stoppers para definir, né, onde é o ponto de início e onde é o ponto de final, ou de fim, ou de término, não sei, ficou estranha essa frase, né? Enfim, onde termina o meu gradiente. E aqui eu tenho, né, o começo no branco e o final no preto. E a gente pode ver mais ou menos como funcionam, né, como estão essas paradas dispostas aqui também na janelinha da cor. Então eu posso trazer o preto mais para cá, clicando e arrastando ele por aqui, ou o branco mais para cá, trazendo e arrastando ele por aqui. Eu posso alterar essas cores do gradiente. Se eu tiver com o branco selecionado aqui, eu posso mudar ele para o que eu quiser. Agora se eu clicar aqui, eu seleciono o preto. E agora eu posso mudar esse preto para o que eu quiser. E aí a gente vai fazer um gradiente bem bonito aqui, ó. Só que não, né? Você pode também adicionar quantas paradas você quiser, né? Para isso basta eu clicar em qualquer lugar aqui, ó. E aí ele vai adicionar uma nova bolinha. E eu posso associar uma nova cor aqui a essa bolinha. Posso clicar mais uma vez, clicar mais uma, né? Criar mais uma parada. E aí você vai vendo que eu também posso manipular elas direto ali no stage, só arrastando esses círculos. Além do linear, a gente também tem o radial. Então se eu mudar aqui para radial, você vai notar que, como a gente viu antes, é só um degradê que tem, né, um ponto de início no centro, e aí ele vai se dissipando ao longo, né, de todo o círculo. E ele funciona da mesma forma, gradiente linear. Então eu posso adicionar novas paradas aqui, adicionar novas cores e manipular, né, essas paradas como eu quiser. Se eu clicar aqui de novo, aparecem as paradas aqui. Eu posso
manipular elas aqui no stage exatamente igual o gradiente linear. E como você deve ter percebido, a gente consegue adicionar mais de um fio ou mais de um stroke. A gente já vai falar dos strokes já já, mas eu queria te mostrar que eu posso deletar esse fio aqui. Eu vou adicionar só um fio que vai ter uma propriedade sólida, né? Uma cor sólida. Eu vou colocar essa cor sólida como vermelho. Agora eu vou adicionar um novo fio e esse novo fio ele vai ser um gradiente que eu vou colocar mais ou menos vindo aqui de baixo da minha forma até a parte de cima. Agora você pode notar que esse gradiente linear que está por cima, ele está por cima porque aqui na seção de fios e strokes ele está em cima do vermelho, né? Eu posso reordenar isso aqui, então eu posso clicar e trazer o vermelho para cima. Agora você não está vendo mais o gradiente, mas eu posso trazer o gradiente aqui para cima de volta e aí sim você vai conseguir ver ele ali. Mas o que isso possibilita para a gente? Colocando mais de uma camada, a gente pode ter uma camada de fio, que é a nossa cor sólida, como é o vermelho aqui, e a gente pode adicionar quantos gradientes a gente quiser em cima disso aqui. Por exemplo, colocar um outro gradiente aqui, que vai ser um gradiente de luz, talvez. Uma coisa que vem de cima, uma coisa que é mais clara, que vai até um claro também, mas né, o stopper aqui a 0% de opacidade, porque aí a gente vai deixando isso transparente para revelar as cores que estão aqui embaixo. E eu vou fazer só um ajuste fino aqui nesse gradiente preto, só para colocar ele aqui embaixo. E aí a gente consegue começar a criar um visual que parece um pouco mais complexo, não é só um gradiente linear ou só uma cor sólida, mas ainda assim mantendo só uma cor como a cor base desse estilo que a gente está criando, né? Então se eu quisesse alterar isso para verde, basta eu vir aqui e mudar essa cor para verde ou para azul ou para rosa, que eu quiser. E fica muito mais fácil de eu controlar essa cor base do que ter que entrar aqui no gradiente e mudar cada uma das paradas, né, dos valores de cor de cada uma das paradas. Mas chega de preenchimento então e vamos falar dos strokes, dos contornos, porque tem bastante coisa para falar. Então para isso eu apertei P aqui para pegar minha Pen Tool, vou desenhar uma linha reta, vou apertar V para voltar para a ferramenta de seleção e vou clicar em Done aqui porque eu terminei de desenhar. Você pode ver quando eu desenho uma linha, nada acontece, né? A minha linha está aqui, ela existe, mas eu não consigo ver nada. Isso porque essa linha reta, ela vem por padrão também com um preenchimento, que nem todas as outras formas que a gente vê por aqui. Então, eu vou deletar esse preenchimento e eu vou adicionar um stroke em vez disso. E aí sim a gente vê, né, claramente o stroke aqui. É bem diferente de um preenchimento, né, como você pode ver. Se eu criar um aqui do lado, o preenchimento é um quadradinho inteiro e um stroke é um quadradinho vazado. Então aqui, em vez da opacidade, a gente tem a grossura desse stroke. Eu vou colocar uma coisa tipo 10 para a gente conseguir visualizar. Vou até colocar um pouquinho maior, 20, por exemplo. E assim como o preenchimento, a gente consegue revelar ele, né? Desabilitar a visibilidade ou habilitar de volta. E também apertar esse menos para remover esse stroke completamente. E aqui nesse botãozinho ao lado da cor, a gente tem também as opções de stroke. Tem muito mais opções aqui do que comparado ao preenchimento. A primeira delas são esses iconezinhos que vão alterar o cap. O cap é basicamente, né, onde acaba ali o seu stroke, qual o comportamento do cap. Por padrão ele vem arredondado, mas a gente pode trocar por um reto ou por um projetado, né? Que é como se fosse o arredondado, ele vai um pouquinho além da onde está o seu vértice, mas ele é quadrado em vez de arredondado. E o reto, ele simplesmente termina aonde está o vértice. A gente tem também o corner, também aqui, você não consegue ver isso agora, né? Mas eu vou apertar Enter aqui 2 vezes, pegar a minha Pen Tool e fazer mais uma linha aqui. E agora sim você consegue ver o corner. O corner basicamente vai definir o comportamento desses cantos, né? Então a gente vem por padrão aqui com um canto arredondado, mas a gente pode mudar para o canto em chanfro, né? Não sei como é que o Rive chama, mas esse cantinho meio, meio acabadinho assim, meio na diagonal. Ou a gente pode ter um canto reto também, que vai ser uma coisa bem mais, né, pontuda. Então aqui a gente consegue personalizar como que é o visual dessas curvas. Outra coisa, a gente consegue dizer como é que a gente quer que seja o estilo desse stroke, né? Por padrão, ele vai vir sólido, então vai ser uma cor sólida, mas a gente pode mudar ele para trim, e assim que eu fiz isso, você vai ver que ele vai desaparecer, e aqui a gente tem algumas opções. E isso funciona igual ao Trim Paths, se você é familiarizado com ele lá no After Effects. O que acontece aqui é que ele vai te dar um valor de start e end, ou seja, um valor de início e fim, e esse valor é uma porcentagem. Então se eu colocar o end em 100%, meu stroke vai aparecer novamente, e aqui agora eu consigo controlar isso aqui para mostrar, de repente, só uma parte desse caminho, né? E isso aqui funciona muito melhor quando a gente está animando, né, o Trim Paths, para a gente revelar um contorno ou para, enfim,
animar ele pra sair, enfim. A gente vai ver muito mais a função aqui do Trimpets de verdade quando a gente estiver animando. Aqui no modo design parece meio esquisito, né? Por que eu queria só esse cantinho, né? Por que eu só não desenhei esse cantinho? Mas faz sentido quando a gente está animando, e esses valores aqui são bem importantes para isso. Mas a gente vai ver um pouco mais a fundo o Trimpets, eu aposto. O outro estilo que a gente tem é Dash. E o Dash, basicamente, ele vai deixar um pontilhado ao longo da nossa curva. E aqui a gente pode definir a dimensão tanto do offset, que vai, por exemplo, vai fazer esses pontinhos viajarem ao longo do meu caminho, dessa forma aqui. Mas a gente pode definir também aqui o tamanho da dash e também adicionar um gap. Se eu clicar em adicionar gap, ele vai adicionar um novo valor para o gap. E aí, o valor do dash seria o tamanho desse contorno, né, de cada uma das instâncias desse pontilhado, vamos dizer assim. E o gap é o tamanho do espaço que tem entre cada um deles. E a gente pode adicionar um novo dash, um novo gap, um novo dash, um novo gap e fazer isso de várias formas, né? Então, como você pode ver, eu estou manipulando os valores aqui de uma forma completamente aleatória e a gente pode conseguir uma sequência bem aleatória de pontilhados, assim, de grossuras, de espaçamentos diferentes dessa forma. Eu voltei aqui a minha linha para o normal e eu quero te mostrar mais uma propriedade, que é essa aqui, Apply Transform. E essa propriedade ela vem ligada por padrão e basicamente o que essa propriedade vai dizer é que conforme essa camada ser transformada, ou seja, se eu pegar aqui esse meu shape e alterar a escala dele para 200%, por exemplo, você vai notar que o meu caminho também engrossa, né, o dobro da grossura. Então, se eu manipular isso dessa forma, você vai ver, né, que conforme eu manipulo a escala, ele vai alterando também a grossura da minha linha. E pode ser que esse não seja o comportamento que você quer. E é justamente onde entra esse Apply Transform. Se eu desligar isso aqui, a transformação simplesmente não vai ser aplicada nesse contorno, ou seja, ele sempre vai ter 20 pixels, que foi o que a gente configurou aqui. Então, mesmo se eu mudar essa escala, repara que a minha forma, né, o meu contorno continua sempre consistente. Se eu aplicar isso num quadrado aqui, como é o caso, né, você vai ver que ele tem um contorno com Apply Transform desligado, e se eu mexer na escala dele, você vai notar que ele sempre mantém aqueles 16 pixels que eu configurei ali naquele contorno. E vamos supor que você criou um shape aqui, você fez o estilo dele, colocou vários contornos, vários preenchimentos. Como é que a gente transfere o estilo de uma forma para outra? Tem um jeito de fazer isso e é um atalho. Basicamente a gente aperta Ctrl Alt C e aí você vai notar ali embaixo, ó, Copied Style. Quer dizer que ele copiou o estilo dessa camada. E aí, se eu selecionar uma outra camada, fazer a mesma coisa, Ctrl Alt V, ele vai colar todos os estilos, né, todos os fios e os strokes daquela outra camada para essa aqui. É uma forma bem fácil de você transportar os estilos, né? Isso só não funciona da mesma forma para a mesma forma, né? Se eu tiver uma estrela aqui, por exemplo, e eu fizer isso, então Ctrl Alt C, Ctrl Alt V, você vai ver que ele cola também em qualquer outro tipo de forma. Isso aqui pode ser bem útil, pode te salvar bastante tempo, principalmente se você tiver uns estilos bem elaborados com muitas camadas diferentes. Esse então é o básico do básico que você precisa saber sobre preenchimentos e contornos. No próximo vídeo a gente vai falar de um assunto um pouco mais chato, um pouco mais técnico, que são as regras de preenchimento e direção de caminho. Enfim, eu espero que você não pule o próximo vídeo, mas se você pular, eu prometo que eu não vou ficar tão bravo com você. É porque é um assunto meio chatinho mesmo, mas que pode te salvar caso a sua ilustração esteja meio esquisita e você não sabe por quê. Então eu te vejo lá.